Profeta Joel, capítulo de número 1. A terrível carestia causada pela locusta e pela seca. Lembrando que locusta é o mesmo que gafanhoto. Joel, capítulo de número 1, versículo 1, diz assim: Palavra do Senhor que veio dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Bem, vamos entender aqui. Como você sabe, na introdução nós falamos a respeito do livro de Joel. Você percebe que é um livro que acontece num período em que não existe ou não existia rei em Judá. É um período que não se trata de reis, não aparece nome de ninguém. Simplesmente a palavra é dirigida aos sacerdotes, aos anciãos de Judá. Isso, na verdade, nos aponta para um período que é trabalhado em cima, que trabalha, melhor dizendo, em cima da época em que Atalia, ela governou sobre Judá. Nós sabemos que Atalia, ela mandou matar todos os descendentes do rei, e na verdade só sobrou um, que foi o pequenino Joás. Joás, na ocasião, ele foi guardado durante 6 anos e reapresentado no 7º ano. E justamente ele foi guardado pelo sacerdote Joiada e por sua esposa. E naquele período você não teve um rei descrito dentro das atividades do Reino do Sul. Alguns entendem que isso aqui seria um período posterior à invasão de Nabucodonosor, mas não tem como aplicar esta colocação, esta situação, porque simplesmente o período aqui ele se reporta a uma época bem anterior. Então, na verdade, a citação não vai falar reis, não vai falar de nada, porque nós sabemos que era um período em que os sacerdotes estavam dominando sobre a terra, o que nos dá a entender ser o período de Joás, ali aproximadamente 825 a.C. Então, a narrativa que nos traz aqui, falando de Joel, filho de Petuel, fala: ouvi isso, vós anciãos. Quer dizer, a situação estava precária dentro de Judá, justamente porque eles tinham abandonado a lei de Deus, eles tinham abandonado ao Senhor, e por isso o próprio Deus tirou os reis por um período. Ele entregou na mão de Atalia, ele entregou na mão do paganismo, ela trouxe o Baal para o sul, porque o próprio Deus entregou a essa situação. Então a palavra vem direcionada aos líderes, aos anciãos. Veja que no versículo de número 3 fala assim: fazei sobre isto uma narração a vossos filhos e filhos, e etc. Quer dizer, as gerações futuras. Qual situação? Joel vai apresentar aqui em 3 capítulos, na verdade, ele vai apresentar 3 catástrofes, 3 invasões, o que na verdade vai ser apresentado em 3 figuras. A primeira figura é a invasão de gafanhotos que destruíam a plantação e afetavam diretamente o culto no templo, ok? A segunda visão seria e foi a visão aí sim da invasão de Nabucodonosor com Babilônia mais à frente. E tem uma terceira visão, que é apocalíptica, que era e na verdade é a invasão das tropas do anticristo na época do fim. Mas na verdade o livro de Joel, aplicado para a época, ele trabalhava em uma punição vinda de Deus. E na ocasião, o ponto mais marcante era a devastação causada pelos gafanhotos. Veja no 4. O que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto. E o que ficou do gafanhoto, o comeu a locusta. E o que ficou da locusta, o comeu o pulgão. Veja, aqui na verdade, nós temos 4 tipos de insetos. Só que nessa versão fala lagarta, gafanhoto, locusta, pulgão. Mas na outra versão, de repente a sua, apresenta 4 classes de gafanhotos: migrador, cortador e etc e tal. Mas não importa a linguagem ou a tradução. O que apresenta aqui, o que é apresentado, é que eles estavam sofrendo uma parte da maldição da lei, porque a maldição da lei incluía a devastação das plantações, e esta devastação atingia diretamente a prática litúrgica no templo.
Por isso que você percebe, olha aqui no 5 ele diz assim: despertai ébrios, quer dizer bêbados, e chorai. Gemei todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Ou seja, aquele que bebia o vinho não tinha mais o vinho para beber. Por quê? Porque automaticamente a videira não estava produzindo a uva. E a uva não se fazia mais o vinho. Então quer dizer, a carestia, a situação deplorável que eles enfrentavam, afetava a sociedade, aqui os bêbados comuns, mas afetava também o sacerdócio. Veja no 6. Ó. Porque uma nação subiu contra a minha terra, poderosa e sem número. Os seus dentes são dentes de leão e tem queixadas de um leão velho. Aí já está falando de uma invasão militar. Ele fala da invasão de gafanhotos, que é um mal. E uma segunda invasão, que seria invasão de tropas. Quando fala leão, leão é rei. Ele se refere aqui a Nabucodonosor, quando invadiria Jerusalém. 7. Fez da minha vide uma assolação. Veja o paralelo. Quando ele chama da minha vide, é porque Israel é vista como a vide de Deus, como a árvore, a videira do Senhor. Ó. E tirou a casca da minha figueira. Figueira, outra árvore que se reporta ao povo de Deus, a Israel, e despiu-a toda, e a lançou por terra, e os seus sarmentos, quer dizer, os seus galhos, se embranqueceram. Lamenta como a virgem que está cingida de pano de saco pelo marido da sua mocidade. Olha a visão aqui, o versículo 8, fala daquela mulher virgem despojada, que na verdade não chegou a concluir o matrimônio e o marido morreu antes. Então assim, ele diz que o povo dele é uma vide assolada, é uma figueira sem casca, porque o vinho era símbolo da alegria e a figueira do figo símbolo da doçura. Então, na verdade, nós temos aqui um paralelo contrário. Deus está dizendo que a vida deles estava em um desgosto profundo. E isso acontecia pela inadimplência na qual eles estavam enfrentando em relação a Deus e a lei do Senhor. Vejam no 9. Ó. Foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. Por quê? O manjar, ou manjares, era feito com cereais. Se a terra não produz, então não tem cereais. Se ela não produz a uva, não tem o vinho. Então o sacerdote, ele está sem recurso para desenvolver a obra. Olha no 10. Ó. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o óleo falta. Aí entrou o terceiro ponto, né? Porque para a prática litúrgica principal no templo, era necessário o trigo, para o manjares, o mosto para a libação e o óleo, que era justamente usado não somente na comida, né, no manjares, mas era usado também na luminária e na unção. Então veja que a natureza aqui, por estar precária, ela está afetando diretamente o culto no templo. Aí ele fala: os lavradores se envergonham, os vinhanteiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu, quer dizer, não tem comida. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Porque se não tem o vinho, não tem alegria. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes. Gemei, ministro do altar. Porque o sacerdote, ele ficava sem recurso de fazer o ritual. Aí ele fala, ministros do altar, né? Entrai e passai, vestidos de panos de saco, humilhação, durante a noite, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação cortadas foram da casa de vosso Deus. Veja, não havia mais rituais, não havia mais a prática litúrgica. Aí ele fala, santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, quer dizer, um dia de contrição. Congregai os anciãos e todos os moradores desta terra, na casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Tipo, tem que haver um arrependimento, uma busca, para que haja uma mudança vinda da parte de Deus, e o Senhor automaticamente, ele vai ouvir, ó. 15. Aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Vamos lá. O dia do Senhor é falado em todos os profetas menores de uma forma, né?
Se tiver faltando algum é porque eu não me lembro. Porque o dia do Senhor é dia de juízo. Então o dia do Senhor ele tem que ser adaptado a uma circunstância. No caso, o dia do Senhor era a punição dos gafanhotos, sim. Mas o dia do Senhor que ele se refere era a invasão de Nabucodonosor, que viria para disciplinar o reino do sul. E outro sim, a visão do dia do Senhor vai estourar lá na frente, no dia da volta do Senhor Jesus. Veja aqui no versículo 16, ó. Porventura o mantimento não está cortado de diante de nossos olhos? A alegria e o regozijo da casa de nosso Deus, quer dizer, acabou a alegria, acabou a provisão. A semente apodreceu debaixo dos seus torrões, quer dizer, a semente que germina, ela não chegou a brotar sobre a terra. Ela morreu sob a terra, ou seja, apodreceu no interior da terra. Os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, que era onde se estoca mantimento, porque se secou o trigo. Como geme o gado, as manadas de vacas estão confusas, porque não tem pasto, ou seja, é uma seca terrível, Agora você lembre, esse período era o período que Atalia estava reinando sobre Judá. Ó. Também os rebanhos de ovelhas são destruídos. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto. E a chama abrasou todas as árvores do campo, ou seja, uma devastação total. Também todos os animais do campo bramam a ti, porque os rios se secaram e o fogo consumiu os pastores do deserto. Veja que o quadro do capítulo 1, Joel, ele profetizando para o sul, ele apresenta um quadro crítico no sentido social e ministerial também. Mas a visão ela já se estende, ela apresenta uma invasão militar a curto prazo, que no caso Nabucodonosor, e uma outra que vai vir mais à frente, que na verdade será e é a volta de Cristo, Batalha do Armagedon, aqueles aspectos que são totalmente escatológicos. Mas a verdade é, aqui nós temos uma visão bem objetiva da punição de Deus sobre o povo dele. Este foi Profeta Joel, capítulo de número 1.